Oi, eu sou a Sil, artesã. Estou aqui com um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc, do presidente Getúlio, através do edital Cultura e Movimento PG. E hoje eu vim com a proposta de trazer uma caixa, uma peça em MDF, uma caixa para foto, onde ela serve como porta-retrato e também para você guardar as suas fotos dentro. Uma peça decorativa, bem versátil, você pode pôr numa sala, numa estante, numa mesinha de centro que vai estar sempre bonita ali. E também os momentos ótimos para recordar através das fotos. Aqui a minha peça, ela já está passada alguns passos, porém eu vou fazer numa chapinha de MDF para facilitar. Aqui eu tenho então uma peça de MDF, ela está crua. Aqui eu tenho um exemplo de uma caixinha, toda crua, né? Então, nós vamos preparar essa peça para receber a pintura. Então, eu tenho aqui tinta acrílica, tenho no branco que seria o fundo, o primeiro passo, o calcário, o chocolate que foi a parte que eu pintei dentro, verniz, tá? Então, vamos começar com a proposta. São tinta acrílica, fosca, tem pessoas que trabalham com a tinta PVA, porém no meu conceito eu acho melhor, dar um resultado mais bonito a tinta acrílica. Vou pôr num pratinho, vou diluir em água. Ó, já tenha sempre junto um paninho, porque caso a gente se suja, um paninho úmido já dá de fazer a limpeza das mãos. Vou colocar um pouquinho d'água. Sempre nós temos que diluir a tinta, tá? Porque se ela tiver grossa, na proporção que ela vem, ela vai rachar com o tempo a pintura, tá? Então diluo, ela fica não muito líquida e nem pastosa demais. Então vou passar na peça. O pincel aqui tá de cerdas macias, porém mesmo assim ele deixa a marca, né? Os vincos das suas cerdas. Então eu gosto de pegar um rolinho e tirar toda essa marca que fica. Olha como ela fica bonita. Lisinha, tá bom? Esse é o processo. Esse branco, ele é passado para que o MDF reaja, ele vai ficar áspero. Aí depois a gente vai, depois de seco, com uma lixinha, tirar essa aspereza dele para receber a tinta. Agora eu vou usar o secador, que é um utensílio muito usado para secar a tinta, acelerar a secagem. Ou você pode também deixar no sol ou esperar uns 10 minutinhos que ela tá seca. Então, aqui a peça já foi passado branco, foi secada, agora ela está áspera, tá? Esse é uma reação que o MDF tem com a umidade. Então, para ficar uma pintura bonita, a gente vai tirar essa aspereza usando uma lixa, tá? Uma lixa para madeira, número 220, tá? E vamos deixar essa parte toda lisinha. Não precisa colocar força, tá? É só mesmo para tirar essa parte áspera que ficou. Pode fazer movimento vai e vem ou circular, tá? Pronto, ó. Ela já tá bem lisinha, tá? Agora a gente vai para o processo da pintura, dar essa cor, o calcário na peça, tá? E fazer o mesmo processo com a tinta calcário, diluir ela. Ela já vem mais pastosinha, igual o branco. E vou diluir. O artesanato, ele veio lá da pré-história. Os estudos falam que 6.000 anos antes de Cristo. Conforme foi o desenvolvimento do ser humano, eles usavam o artesanato para sobrevivência, né? Para esculpir as pedras, para fazer as lanças, para fazer as suas machadinhas para caça, para construção das suas áreas. Os móveis eram feitos de pedras, né? Usavam as fibras de árvores, de animais para fazer as suas camas. E foi uma evolução bem grandiosa. Ó, como é importante a gente ver, ó, aqui eu deixei ela muito líquida, então vou lá pôr um pouquinho mais de tinta. E vou mexer mais um pouquinho.
Aí teve um tempo que o artesanato ele ficou meio de lado, né? Foi na época da Revolução das Indústrias, porque daí, através das máquinas, era possível fazer as peças com mais agilidade, mais quantidade, né? Isso lá para meados de 1760, por aí. Mas graças a Deus, hoje o artesanato está com tudo, evoluiu muito e ele está... Hoje o artesão já é uma profissão, né? A gente conseguiu isso. Que grandioso, né? Que vitória! E como é importante a gente preservar a cultura dos nossos antepassados e passar adiante para os nossos filhos, nossos netos, né? Isso é maravilhoso. Agora aqui estou fazendo o mesmo processo. Com o pincel, eu vou passar a tinta calcária da mesma forma como eu passei o branco. Lembrando sempre, usou o rolinho, água, tá, gente? Porque se ele secar, estragou. Ó, passei. Vou pegar um outro rolinho e vou fazer o mesmo processo. Aí, volto a falar. Alisei, sequei com o secador. E esse processo vai fazer em torno de 3 a 4 demão, até que a cobertura fique total, tá? Como está aqui na caixa, ok? Aqui a caixa eu já fiz, como eu falei para vocês, né? Todo o processo de pintura de calcário. Aqui eu vou trabalhar então a tampa. Opa. Interno, também, como eu falei, pintei de chocolate. E fora aqui, eu passei 2 demãos de calcário, tá? Porque eu vou fazer a aplicação de um tecido nessa tampa. Então, ele tem que estar com o fundo claro para que não interfira na cor do tecido, tá? A minha proposta aqui foi com tecido, mas você pode usar um guardanapo de papel, você pode usar um papel de decopagem, um papel de parede, tá? Fica muito lindo também. Então, qual seria o processo aqui? Cola. Esse tecido é tecido que eles usam para patchwork, né? Então, é um tecido de fácil, encontrar fácil, mas você pode usar uma chita, pode usar um cetim. Só o cetim tem que cuidar porque ele pode manchar, né? Com a cola. Então, vamos lá de novo, secar o nosso pincelzinho. Aqui, vou espalhar generosamente e vou passar na tampa toda. É uma técnica bem fácil, que fica muito bonita e você pode aplicar em outras peças, como metal, vidro, fica muito linda a aplicação de tecido no vidro. Você pode repaginar os móveis da sua casa. Gente, fica maravilhoso o móvel repaginado com tecido. E o bom que daí você pode, é como se você sempre tivesse um móvel diferente em casa, né? Cansou, vai lá, troca, não tem problema. Estico bem a cola, evitando muito excesso. E todos os cantinhos têm que ser bem passadinho. Fazendo dos dois lados, a cola fica mais bem espalhada, tá? Por isso, esse processo. Vou ver o tecidinho, vou assentar o tecido. E só passar a mão em cima, ele vai assentando direitinho. Ah, eu botei todo. Tira o tecido, coloca de novo, não tem problema. A vantagem do tecido é essa, que você pode tirar e recolocar, né? O guardanapo já não dá, se você colocou errado, ele vai rasgar tudo. Agora aqui nas laterais também faço o mesmo procedimento. Pincel, estica. Ou melhor, assenta sem esticar muito o tecido, né? Para ele não retrair. Isso você vai fazer nos 4 cantos. Vamos cá, pegar uma colinha.
Aqui, quando você vai fazer uma caixa, é muito importante lembrar que quando tem esse cantinho, você faz tipo uma orelhinha para dar um acabamento melhor, ó. Olha que dica importante essa. Deixa essa orelhinha aqui, tá? Depois a gente faz um acabamento assim. O tecido, ele vai secar um pouquinho, mas para a gente fazer acabamento e dar uma proteção, a gente vai botar um pouco de cola no pratinho e vamos diluir essa cola em água, tá? Porque no tecido, se você for passar o verniz, o que acontece? Ele vai marcar, ele vai manchar em partes, ele vai ficar mais envernizado, outras não, porque o tecido absorve. Então você dilui a cola bem aguada. Ó, vou botar até mais um pouquinho de água aqui e vamos mexer. E essa cola você vai aplicar em cima de toda a peça da caixa aqui, ó, do tecido. Pode passar bem passadinho. Gente, tá vendo que eu tô molhando bem, mas isso depois vai secar. Você pode fazer uma vez, você pode fazer duas ou mais vezes, tá? Se você faz mais do que uma vez essa passada de cola, ela vai criar uma película que é fácil de limpeza, tá? Daí você pode passar com um pano úmido, que a limpeza fica bem boa, bem fácil de fazer. Sempre cuida que se o tecido estiver desfiando, às vezes fica um fiozinho por baixo, ele vai aparecer. Então, não deixe nenhum fio ficar aparecendo. Ó, que nem aqui tem um fiozinho. Se ele ficar embaixo da colagem, ele vai estragar o efeito da sua peça. Agora eu vou secar, tá? Aqui eu já sequei toda com o secador a peça, tá? Agora a gente vem a parte do acabamento do tecido. Lembra que eu deixei essas orelhinhas? Então a gente vai vir com a tesoura e vai cortar de cima para baixo, ó. Tá? Ó como ela fica. Isso você vai fazer nos 4 cantos. Por isso a importância de quando você for trabalhar com o tecido, deixar essa orelhinha ali. Ó, tirou. Aqui estão vendo que descolou? Depois a gente faz todo o acabamento, tá? A gente volta e repassa a cola pura, tá? Como a gente passou a cola diluída por cima, automaticamente ela vai acontecer isso de descolar, tá? Os 4 cantos. E agora, com uma lixinha, você vai tirar esse restante de tecido que tem aqui, tá? Então, com o movimento de cima para baixo. Por que de cima para baixo? Essa peça aqui é ondulada, ó. Então, não dá de eu passar reto. Se é uma parte que for retinha, você vem esfregando a lixa nesse sentido. Mas aqui não, aqui a gente vai ter que fazer isso aqui. E assim a gente vai fazer na volta toda, tá? Chegamos aqui no finalzinho. Vamos botar isso pra cá. Olha como ficou cortadinha já, tá? Agora a gente vai repassar cola nesses cantinhos que abriram, ó. Porque se tu passa a mão aqui, ó, vai ter vários locaizinhos que ele vai se descolando. Como eu falei, devido à umidade, da cola diluída, ou às vezes não pegou bem a cola, né? Então vamos lá. Ó, agora aqui eu vou fazer o acabamento bonitinho. Feita essa parte aqui, a gente vai fazer agora o uso desse grande instrumento, que é muito importante na nossa arte. Nós vamos fazer a chuva americana, que eu vou fazer. Vou pegar aqui na tinta pura, não diluída, com a escovinha de dente. E com o nosso polegar, nós vamos fazer, ó, tipo um chuvisquinho de tinta, olha aqui, ó. Só para dar um efeito aqui dentro, para não ficar aquilo todo marrom, né? Pode também deixar chapado, né? Mas eu gosto de dar fazer um extra, olha só. Tá? Aqui em toda o interior da caixa também, né? Porque a gente não pode fazer na tampa e não fazer no corpo, né? Ó.
Agora aqui na caixa eu fiz, vamos trabalhar um pouquinho o corpo da caixa aqui, ó. Aqui eu já fiz um stencil, tá? Ó, no lado, e eu vou ensinar nessa parte aqui, tá? Eu escolhi esse stencil, que eu achei bem delicado para peça. Geralmente eu não uso a fita, mas aqui, como a gente vai ensinar para facilitar para você, você põe 2 pedacinhos de durex um em cada lado, tá? E daí prende na peça, olha aqui, ó. Põe a altura que precisa. Aí eu venho com o meu pincel brochinha e a tinta chocolate. A gente vai fazer aqui a pintura no stencil, mas nada muito forte, tá? Então eu venho, pego na tinta pura, no chocolate, passo aqui, ó, retiro bastante a quantidade no papel e venho fazendo aqui, ó, movimentos circulares. Deixa eu segurar um pouquinho aqui. Quando é para tirar, mas não é para tirar tudo, né? Se você deixar muita tinta aqui na brochinha, ela vai vazar pelo stencil e vai manchar toda a sua peça, tá? Então, ó, tudo movimentos circulares. Veja para que toda parte seja preenchida. Ó, passado, você vai tirar o stencil e fica esse o resultado. Ó, todos os lados. Ficam uns lados mais fortes, outros mais fracos, mas é assim mesmo, tá? Nada que fique igual. O artesanato é isso, né? Passada essa etapa com o stencil, você vai usar o verniz acrílico fosco. Você dilui ele também na água com a tinta e passa da mesma forma que foi feita a pintura, tá? Passa com o pincel e estica com o rolinho. Use um pincel só para o verniz e o rolinho também só para o verniz, tá? Para manter a sua peça mais bonita. Faz dentro e fora, 2 de mão. Se caso manchar, passe uma terceira, tá? Aqui em cima dessa peça, eu escolhi colocar uma parte em resina. Você pode colocar uma peça de MDF escrito foto, você pode colocar de repente um laço bonito. Eu resolvi botar essa pecinha aqui de resina, mas eu quero dar uma vida a ela. Então eu vou pegar o pincel, uma pasta em cera dourada, vou pegar um pouquinho dessa pasta, vou tirar o excessozinho e vou passar de leve sobre a peça, ó. Olha o efeito que vai dando, que bonito. Para não deixar só ele assim aparecendo o tecido, eu escolhi aqui um papel decopagem e eu vou tirar essas rosas aqui. Poderia usar um guardanapo também, tá? Ó, que daria de recortar ele. Lembrando que sempre que você for fazer um trabalho com guardanapo, você tem que tirar essas outras 2 películas que ficam embaixo do guardanapo, tá? Porque senão você vai colar e ele vai soltar, tá bom? É bem fácil de tirar. E aqui você usa o que quer. Também pode colocar uma foto mesmo de alguém, tá? Então eu vou cortar ele aqui. Ó, eu vou colar ela aqui embaixo dessa peça. Então também com a cola pura. Um pouquinho aqui em cima da peça. Vou esticar um pouquinho. Ó, assentei a peça. Olha que bonito que fica, bem show. E agora essa peça aqui eu vou colar sobre a caixa. Vou espalhar. Aí você espera secar, tá? Olha que bonito que vai ficar. Aqui onde tá o stencil feito, você pode também colocar umas pérolas, né? Aí eu gosto de usar a cola para isopor no miolinho da flor. Você pode botar, pode fazer um detalhezinho aqui jogadinho, ó. E daí eu venho com essas mini pérolas, né? Meia pérola, ó. Como já dá um charminho pra peça, tá? E assim você vai fazer em todos os lados em que tem o stencil. Então a proposta seria essa, tá? A peça
botado o tecidinho, feito decorado, usamos o stencil, botamos umas pérolazinhas, isso você vai fazer na peça toda. Aí, como funciona a caixa, você pega uma fotinho, interno, ela tem o espaço onde você vai colocar foto, ó, arruma a foto direitinho e tá aqui a pecinha pronta, com a aplicação de tecido. E aqui eu tenho uma outra proposta que foi feita com papel de parede e o stencil antes da pintura. Tá aí. Espero que tenham gostado e que isso possa ajudar bastante vocês e quem sabe você se descobre uma artesã e tem uma renda extra na sua vida. Valeu? Obrigada!